De baixar o endereço, que eu sou péssima de endereço, mas tô melhorando, que a menopausa piorou um pouquinho, mas tá tudo bem, que eu também fiz 5.1. Resumindo a história, na Bíblia mostra... Levirato. Obrigada. É em Levítico. Deve estar em Levítico aí, acha em Levítico. Levirato. Vamos lá. O que acontece? O homem tinha que casar... O homem morreu. Morreu, ficou a viúva. Tá. E ela morreu, e ele morreu, ela não tem filhos. E para aquela época, você não deixar uma descendência era uma coisa, uma humilhação, era uma tragédia. É. Então tem na lei deles que o irmão do cara que morreu case-se com a viúva e diz assim, com propósito, para suscitar descendente ao que morreu. Aí a gente pensava, nossa, mas que viagem, colega, que viagem é essa? Pô, o cara que morreu, o DNA dele morreu com ele, o espermatozoide dele morreu com ele, agora o irmão vai semear um espermatozoide no útero da mulher, e o filho é dele, mas vai ter o nome do que morreu. Acontece que a ciência comprovou que o útero da mulher absorve material genético de todos os parceiros. A ciência comprovou que nós mulheres absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero, um portal. Todos os parceiros. Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja, não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos material genético. Então há um instinto inconsciente, há uma questão fisiológica, como se o homem sentisse que aquela mulher, ela já tem uma carga genética violenta. Quando eu me converti há anos atrás, estou fazendo um parênteses para dar um testemunho, porque tem gente que pode estar nos ouvindo entrando em desespero, especialmente mulheres nesse momento. Meu Deus do céu, que carga genética na minha vida! Perdida. Vamos lá, eu tenho 51 anos, quando eu tinha 24 eu me converti. Eu era uma mulher perdida mesmo nessa área, ignorante, uma mulher do mundo, tinha vida sexual como pessoas do mundo, fazia sexo sem nenhum critério, era completamente sem noção, não tinha entendimento nenhum do que eu tô falando aqui. Eu entrei em abstinência sexual algum tempo depois, mais ou menos eu levei 2 anos para ser liberta, porque é uma libertação intelectual que você passa, emocional e espiritual. Espiritual e corpo, são 3 níveis que você tem que passar a libertação. 2 anos eu levei para ser liberta e entrei em abstinência, consagração sexual. Eu não sou casada por um propósito de Deus. Eu tenho um propósito de anos, de 2 anos eu levei para ser liberta e entrei em abstinência e consagração sexual. Eu não sou casada por um propósito de Deus. Eu tenho um propósito de anos de ficar solteira, porque Deus me deu uma direção e eu tô fazendo aquilo que Deus me mostrou, que eu tinha que ficar mais de 10 anos em consagração, é porque eu tinha tido vida sexual por mais de 10 anos, assídua, com vários parceiros. Então o Senhor falou pra mim, você precisa purificar o seu organismo. E aí vem uma ação do Espírito Santo, vem o poder de Deus, vem uma ação do próprio corpo, uma regeneração celular, porque de fato a gente sente como se fosse um vício, uma necessidade de reencontrar cada homem com quem a gente teve relação. Parece que vem mesmo pro teu corpo como se fosse uma droga. E isso não é falado, porque isso é muito polêmico, isso é muito bizarro de falar isso. As pessoas vão ouvir isso e falam assim, isso não, fala isso não, vá pro caso, não é bom contar isso, vai reprimir as pessoas. Não, é a verdade, é a verdade que a gente tá falando aqui. É às vezes ruim de falar, mas o amigo vai falar a verdade. O homem realmente ele se importa, não é porque ele é um machista, é porque de fato isso conta. Inclusive saiu uma matéria, se você der um Google, você vai achar, se der um Google aí, acha. Filhos podem herdar os traços do ex. Só abre essa matéria. Descobriram que se a mulher tiver uma vida sexual muito ativa e logo depois ela casar, sem passar por um processo de limpeza, e ela fizer sexo, sorte e chance, mesmo o cara sendo moreno, se o ex foi louro de olho azul, vem uma criança loura de olho azul. Sim. É mesmo? Tá aí, ó. Bota aí. Tem aqui, ó, cientistas da universidade. Na tela. Que é uma resposta do Google. Aqui, ele tá falando, que os cientistas da Universidade de New Shaw, na Austrália, descobriram que filhos podem dar características de ex-parceiros sexuais da mãe. O fenômeno foi observado em